Não? Digita no chat para mim aí. Minha câmera aqui tá ligada. Vou botar vocês até aqui de frente que fica melhor. Pronto, vamos lá. Show, show de bola, show de bola. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece aí. Eu sou o Fernando Moraes, eu tenho 42 anos, sou petropolitano, nascido e criado na região serrana do Rio. Eu tenho duas filhas, Ana Beatriz e Maria Fernanda, uma de 16 e outra de 12. E tenho uma esposa maravilhosa chamada Camila, né? Que é essa família, essa aqui é a minha família. Deixa eu mostrar para vocês aí. Vou botar vocês na tela aqui de novo, vou compartilhar para que vocês conheçam essas pessoas maravilhosas são a minha família, tá? A Maria Fernanda está com uns negocinhos no rosto dela aqui, mas deixa eu botar outra tela aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Vou apresentar aqui agora essa tela aqui. Pronto. Essa é a minha família, tá? Eu sou casado há 16 anos e sou morador da cidade de Petrópolis. Eu era carpinteiro, tinha uma empresa de carpintaria e marcenaria, e hoje eu sou trader profissional da LTX. O motivo dessa aula que eu estou dando aqui é exatamente pelo propósito que eu fiz lá atrás, quando eu estava aprendendo. Eu pedi a Deus que se eu conseguisse estudar e aprender, né? Porque não é só aprender, né? Você tem que dedicar o teu tempo, você tem que gerar tempo para poder estudar, e isso era muito difícil para mim, que eu ia transbordar para o máximo de pessoas que eu conseguisse, independentemente se a pessoa pudesse ou não pagar. Então, de vez em quando eu vou fazer essas ações para vocês, tá? Para dar de graça um pouco do meu conhecimento. E você que está chegando aí com o pé atrás, às vezes com medo, pode ficar tranquilo. Eu não vou te cobrar nada pelo ensino que eu vou te passar agora aqui, tá bom? E a gente vai botar na tela já aqui para começar a ensinar o operacional da Trader 1K, tá? Nós vamos começar a ensinar o operacional da Trader 1K. Deixa eu botar aqui na tela o meu gráfico. Vou compartilhar com vocês. Obrigado, Zé Cláudio. Obrigado, obrigado, Ronald, cara. Uma é a tua cara, a outra é a cara da mãe. É realmente, é exatamente isso que todo mundo fala. Não está compartilhando a minha tela ainda, mas eu estou tentando compartilhar aqui. Vou esperar aqui, porque deve aparecer. Vou botar de novo aqui. Parei o compartilhamento. Está um pouco atrasado, não sei por quê, tá, gente? Não, não estou gravando, Rosana. Então, inclusive, é muito bom que eu vou começar a gravar. Pronto. Comecei a pedir a gravação aí, tá? Deixa eu compartilhar minha tela agora. Vamos ver se vai deixar aqui o computador. Você foi lá, né, Cíntia? Eu falei, gente, a Cíntia tá falando aí, porque a gente pegou uma operação hoje, eram umas 3 e pouca por aí. Falei, gente, o preço vai na máxima do dia. E o preço foi lá. E não foi só na máxima, ainda foi nos meus próximos alvos ainda. Compartilhar aqui, pronto. Tela inteira está compartilhando. Agora é só aguardar que vai aparecer para vocês aí.
Tem uma grande realização. Olha o tamanho do gap. Exatamente. Mas aonde que ele tem que ir, Vitão? Aonde ele tem que ir, Vitão? Tu sabe onde ele tem que ir. Então, o que ele está fazendo? Eu narrei esse movimento para vocês antes de acontecer. Narrei agora há pouco. Falei, ó, o preço pode abrir descendo para poder voltar e buscar a máxima, porque o alvo é lá, galera, mas o preço se movimenta entre máxima e 1.050. Bom, eu vou apagar aqui tudo isso aqui para poder mostrar para vocês como é que a gente lê o gráfico. Por que eu vou começar do zero? Porque a gente já sabe, já está dentro do trader 1K, mas quem está de fora não entende, não sabe como o preço se movimenta, tá? Então, ó, eu vou botar aqui um quadro branco para a gente, e nesse quadro a gente vai fazer um desenho, tá? Quem aí não sabe o que é um candle? Quem aí não sabe o que é um candle? Digita no chat. O que é um candle? Por que esse candle existe? Todo mundo sabe? Beleza, eu vou explicar assim mesmo, tá? O candle é a representação gráfica, ou seja, o desenho do deslocamento do preço de um ativo, seja ele qualquer que for, do ponto até o outro ponto. Tá? Isso é um candle, ou seja, é o rastro que o preço deixou. É o deslocamento do preço de uma região até outra, saindo de um patamar A, fechando num patamar B. Então, sabendo disso, a região onde o preço abre chama-se abertura. E a região onde o preço fecha chama-se fechamento. Porém, ele deixa outros pontos. Ele deixa uma região aqui, outra região aqui, que é uma máxima, que foi o ponto máximo que o preço tentou negociar, e uma mínima, que também foi o ponto mínimo que o preço tentou negociar. Ele veio aqui embaixo, não tinha ninguém interessado aqui, o pessoal devolveu o preço para cima, bateu no preço aqui, jogou o preço para cima, ele valorizou e tentou fechar aqui em cima. Quando chegou aqui em cima, os vendedores também falaram assim, não, aqui não, tu não vai passar não. Bateram no preço, deram mais liquidez para o preço, deram ordens. O que movimenta isso, o que faz isso aqui acontecer, ó, o preço subir ou o preço descer, é ordens pregoadas no gráfico. Quando você pregoa uma ordem, quando você coloca lá uma entrada, essa entrada é liquidez. Essa entrada, ela é o que faz o preço se mover. O preço anda o tempo inteiro dentro do gráfico, buscando essas regiões, essa liquidez, essas ordens. Isso que faz o preço se deslocar dentro do gráfico, tá? E nessas distorções, que são os pontos que o preço busca, né? Isso são distorções, tem um ponto que equilibra o preço, que é os 50% do movimento. Isso que eu estou falando é em qualquer tempo gráfico. Então, no Trader 1K, a gente ensina que o preço se movimenta entre máxima, mínima e 50. Onde o preço trabalhando acima dos 50, fechando acima dos 50, onde ele tem que buscar, pessoal? Digita para mim no chat aí. Quem é da Trader 1K? Me enche de orgulho. Isso, Gabriel, a máxima. Isso, Luciano. Isso, Wellington. É isso, gente. O preço trabalhando acima dos 50% tem que vir buscar liquidez na máxima, pois a força daquele movimento é compradora. O que está puxando o preço para cima são a força compradora, as ordens de venda que estão na próxima região, junto com a agressão do big player,
comprando. Porque para ele comprar tem que ter alguém querendo vender. Então ele joga o preço para onde tem um monte de ordem de venda para pegar aquelas ordens de venda. Todo mundo que é de dentro do ecossistema e de fora do ecossistema entendeu? Dá um joinha, digita no chat, faz um sinal de fumaça para mim aí. Show. Beleza. Então a gente não pode esquecer que o preço se movimenta entre máxima, mínima e 50. Se ele está acima dos 50%, tá? Ele está acima dos 50%, a tendência primária vai ser de alta. Se ele está abaixo dos 50%, a tendência primária vai ser de baixa. Em qualquer tempo gráfico. Qualquer. Beleza? Então, se o preço fecha acima, ele tem que ir na máxima. Se o preço fecha abaixo, ele tem que vir na mínima. Todo mundo entendeu? Show de bola. Dentro desse contexto ainda, existem pontos de parada. O que são pontos de parada? São regiões de preço que tentaram reverter um movimento, uma tendência, seja ela menor ou maior, micro ou macro, porque a tendência nada mais é do que o deslocamento do preço em vários candles. Candles subindo ou candles descendo. Quando isso aqui acontece, essa reversão ou essa tentativa de reversão, ali ele deixa gatilhos, tá? Esses gatilhos são pontos onde o preço tende a respeitar como parada. Então, o preço chegando naquela região, pode ser que ele não respeite a nossa leitura de fechou acima, vai na máxima, fechou abaixo, vem na mínima. Beleza? Ficou claro para vocês? E o preço também não se movimenta só entre máxima e mínima 50% dentro do candle. Ele se movimenta desse jeito também nos movimentos maiores do preço. Também em outros macromovimentos, em outros tempos gráficos, outros fractais de tempo gráfico. Então, baseado nisso, a gente vai fazer uma coisa chamada backtest. Só olhando os tempos gráficos e só olhando as regiões de preço, tá? A gente vai fazer quando? Agora, ao vivo. Você dizendo onde pode ter resistências nos suportes passados? Sim, exatamente, Marinaldo. Porque a nossa referência é sempre do ponto mais próximo. Lembra que eu falei que fechou acima, vai na máxima, fechou abaixo, vai na mínima? Para o mais longe. E o mais próximo sempre é o candle da esquerda. Eu olho para o candle da esquerda, depois eu olho para o anterior, depois eu olho para o anterior, depois eu olho para o anterior, eu olho para o movimento anterior. Beleza? Fica tranquilo, Célio, que se pintar algum padrão, a gente vai mostrar. Eu vou mostrar. Eu estou aqui para dar para vocês, para contribuir com a vida de vocês. Tá? Eu quero que isso fique bem claro. Tá bom? Vamos lá. Todo mundo até aqui entendeu? Então digita para mim no chat. Como que o preço se movimenta? Quem é novato? Quem está chegando agora para aprender? Como? Digita para mim no chat. Em ondas, perfeito. Como são essas ondas? Máxima, mínima, 50%. Quando? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico. Tá vendo o meu gráfico, gente? É isso aqui que eu opero. Eu opero desse jeito. Alguém aí que já conhece de mercado, já viu um gráfico assim? Tem alguma média móvel? Tem algum estocástico? Tem mais algum indicador aí? Banda de Bollinger? Tem algum... sei lá, pô. Vai falando indicador. Não tem, gente. Porque eu não preciso. Tem volume? Não, eu não preciso de volume. Eu já falei para a galera da outra aula onde esse preço vai amanhã. Eles já sabem. Eu vou buscar a liquidez. Eu vou saber onde o preço vai buscar a liquidez. Ó. Por cada candle desse aqui, eu não sei onde o preço vai. Cada um deles. Tá? Bom, vamos lá.
Para a gente poder entender, eu vou apagar tudo isso que está aqui. Todas essas marcações que a gente tem aqui. Estou de estudos, pá, beleza. Vamos lá. Eu estava fazendo um estudo, eu não sei se ele está aí, o, o Newton. Newton, lembra da marcação que a gente fez? Eu botei uma linha aqui, ó. Falei, ele vai vir aqui. Ele pode enrolar o que quiser, ele pode vir testar esse pivô, mas ele vai vir aqui. Bom, quando a gente fala de tempo gráfico, quando a gente fala de regiões, a gente precisa entender que essas regiões acontecem nesses pequenos movimentos, ó, nesses movimentos maiores e também nos tempos gráficos maiores ainda. Ou seja, diário, 60, 15, tá? E para o Nasdaq, nos estudos que eu fiz e já estão validados, pode chamar quem você quiser. O meu intuito aqui é que vocês aprendam, que vocês parem de perder dinheiro no mercado. Parem de perder dinheiro no mercado, tá? Ó, o tempo gráfico que a gente opera é o 5 na Trader 1K. Eu tenho o 1 minuto e o 15. A gente não vai botar isso na tela hoje porque o meu interesse não é que vocês cliquem. O meu interesse é que vocês aprendam, que vocês libertem-se dessas correntes que tem de sala de sinais, indicador mágico. Quando cruza a média com a VWAP, com o escambar 4, vai subir até o 261. Cara, nada disso faz sentido se você não entende a regra do jogo. A regra do jogo chama-se liquidez. Tá? Onde acha o diário? Você vai botar aqui, ó, 1D. Tá lá, ó. Isso aqui, cada candle representa um dia. Cada candle desse representa um dia. E o preço se movimenta entre máxima, mínima e 50. Fernando, então tu está me dizendo que o preço vai voltar para onde? Eu vou voltar aqui, ó. Todos esses candles, todos, ó. O preço foi lá na máxima histórica. Parou de romper, gente. Parou de romper é falta... Oh, botei aqui a mãozinha. Eu sempre esqueço. Do Prime para a Nasdaq. Eu peço ajuda a quem aí me acompanha, já é meu aluno, sabe como eu dou aula, eu não posso olhar para o chat. Se eu olhar para o chat, eu perco o raciocínio. Então, vai respondendo a galera do chat aí, tá? Com quem a gente opera, bota o link da plataforma, da do Prime aí, pelos alunos do Léo. Na do Prime, a gente opera pela Black Arrow, tá? Essa plataforma aqui é a plataforma que a gente opera lá, tá bom? E aí chama lá o suporte, senão eu perco tudo aqui e eu não consigo dar aula. Ó, o preço continua... Vamos lendo desse primeiro aqui de uma vez. Ó. O preço rompeu máxima, gente. Fechou acima do seu 50%. Vamos lá, ó. Candle 211. Rompeu máxima, fechou acima do seu 50%. A obrigação é ir aonde? Digita para mim no chat. Eu vou escolher um aluno novo aí. Deixa eu ver um aluno novo aqui, peraí. Jacinto, vai ser ele mesmo, tá ali digitando ali de bobeira ali. Vamos lá, Jacinto. Quem tá de coorganizador comigo aí, abre o áudio do Jacinto para mim aí, por favor. Ou então digita aí, na máxima. Jacinto botou aí? Jacinto, o Candle 211 fechou acima do seu 50%. Aonde que o 212 tem que ir? Na máxima, pessoal, na máxima. Vamos ver se ele vai? Fernando, mas o preço está muito caro. O preço já subiu demais. Não sabe, desculpa, não sei. Cara, eu acabei de explicar. O preço fechando acima do seu 50. Ele vai na máxima, galera. Ele vai na máxima. Foi na máxima? Foi. Rompeu a máxima. O candle consolidou. Fechou o corpo.
O que é um rompimento? Eu esqueci de explicar para vocês. O que é um rompimento, galera? Ó, um rompimento é isso aqui, ó. O candle romper a máxima. É isso aqui. Isso é um rompimento. Isso aqui é um rompimento. Se o candle não rompe a máxima, se ele não rompe, ele só renova a máxima. Ele só busca liquidez. Lembra que eu falei da liquidez? Contratos. Aqui existiam contratos, pessoal, de um monte de gente que trabalha operando projeção de Fibonacci. Fernando, é uma máxima histórica, é sim, mas aqui tem um monte de contrato. Ó. De gente que opera buscando um alvo longo. Tá? Precisou de VAR, não rompeu isso aí, Jonathan. Então, isso aqui é uma renovação. Isso aqui, ó. Espera aí. Isso aqui, ó. É um rompimento. Isso aqui é um rompimento. Vamos lá, vamos voltar para o gráfico. O candle 213 rompeu a máxima do 212? Digita para mim no chat. Vamos, gente, vamos estudar, vamos lá. Rompeu a máxima? Não, não rompeu. Ele buscou liquidez e fechou como, pessoal? Como que o preço fechou? Acima dos seus 50. Show de bola, ele fechou acima. Aqui, teoricamente, ele tem que ir na máxima. Só que esse ponto aqui, ó, também é um ponto que ele precisa romper. E ele deu alvo nessa máxima desse candle anterior. Então, o preço pode vir aqui buscar um testezinho de nada nessa máxima para poder descer, que é esse ponto de distorção. Por quê? Ele tem um 50 dele que está na região aqui, ó. E ele não rompeu o candle anterior. Ele pode só buscar essa primeira região para poder voltar a descer. Por quê? Em outros tempos gráficos menores, 1 hora, 2 horas, 4 horas, tem gatilhos dentro desse movimento, pontos de parada relevantes. Vamos ver o que o candle 214 faz? Rapaz, não é que ele foi lá na máxima, buscou essa, segurou e fechou abaixo. Aí ficou fácil. Por quê? Agora o preço fechou acima ou abaixo dos seus 50? Acima. Opa! Então ele tem que voltar onde? Na máxima. Isso. Só que ele, ó, vamos lá. Ah, estraguei a brincadeira. Ô, meu pai amado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse TDAH é foda, o remédio tá acabando o efeito já. Ele tem que voltar acima de novo. Só que a gente não falou que o preço é máximo, mínimo de 50%? Quando ele deixou isso aqui, ele não está devolvendo o movimento para dentro, ele não está fazendo um novo movimento. O preço parou de romper a máxima e começou a devolver o movimento para baixo, concorda? Então, se ele está trabalhando acima, ele teoricamente tem que voltar nessa região de máxima. Mas ele já veio aqui, ó, presta atenção. O preço veio aqui, ó, para romper essa máxima aqui. Não conseguiu. Ele voltou aqui para romper essa máxima aqui. Ele já foi lá, renovou e não conseguiu. Então ele tem a obrigação de voltar a subir ainda. Buscar liquidez nessa região de máxima. Não foi. Por que que ele não foi? Porque ele já veio na máxima, mostrou que a liquidez aqui presente não está sendo suficiente para ele consolidar o candle ali e devolve o movimento. Fecha abaixo dos seus 50 e abaixo dos 50 do candle anterior. Ele rompe também a máxima do 211, olha lá, ó. Quando eu olho para a esquerda, ó, ele rompeu a máxima do 211. E ele já veio aqui na região do 50 do 211?
Não. Então, eu já sei que o primeiro alvo desse preço agora é a máxima do candle dele mesmo, e o segundo alvo, 50% do 211. E que para ele voltar a subir, ele vai ter que estopar essa região de mínima aqui, ó, pelo menos um tiquezinho para voltar a subir. Obrigação do preço vir na mínima do candle anterior. Opa, não veio. Pô, ficou fácil de novo. O que o preço está fazendo aqui, galera? Quem é trader 1K sabe. O que é isso aqui, galera? O que o preço está fazendo aqui agora? Ele fez um pullback para devolver o movimento para baixo, gente. Ele está gerando mais liquidez aqui, ó. Enquanto esse candle está verdão aqui, ó, tá cheio de stop aqui de gente que está comprando. E agora ele mostrou que o preço é para baixo. Por quê? Ele foi lá, buscou liquidez, fechou abaixo do seu 50, ó. E ele já está devendo essa mínima e essa outra mínima aqui, ó. Então agora ele está devendo essa e está devendo essa. Eu só preciso esperar o quê? Ele chamar comprador, testar os 50 dele mesmo aqui, ou até mesmo essa região de gatilho, para poder descer, ó. Então ele vai vir, pode vir até aqui, mas a obrigação dele é pagar essa mínima, acelerar, pagar essa e essa. Vamos ver o que ele vai fazer? Obrigação vir na mínima do que no anterior. Bingo. Galera, liquidez. Liquidez é o segredo. Contexto e liquidez, tá? Isso aqui é o que a gente ensina na Trader 1K. Isso é o que eu faço no Nasdaq todo dia. Todo dia. Quem me acompanha aí pelo Instagram. Quem não me acompanha no Instagram, digita no chat aí primeiro. Quem não me acompanha no Instagram, digita no chat aí. Eu vou botar o link aqui assim que abrir do meu Instagram para vocês aí. Deixa eu só abrir aqui o programinha ali. Pronto. Deixa eu botar aqui, ó. Botar o link do Instagram e o meu WhatsApp e o meu canal do YouTube. Quem quiser falar comigo vai ser mole de falar. Ctrl C. Ctrl V. Pronto, tá aí, ó. Tá aí. Meu telefone, link do Instagram e meu YouTube. Aí vamos lá. Galera, o preço é máxima, mínima 50. Lembra que eu falei que ele anda sempre buscando alvos? Aqui ele não entrou para dentro do pivô. Olha lá que interessante, gente, ó. Aqui o preço não entrou para dentro dessa máximazinha, que é um ponto de parada. É a máxima que foi rompida. E com tanta força que chegou a dar um gap. E aí a gente não é bobo, a gente sabe que o preço anda entre máxima, mínima e 50%, a gente começa a procurar. Ó. Opa, aquele rompeu. Opa, aquele ainda não rompeu, que é uma nova mínima. E aqui também não. Mas ele está trabalhando numa região que é uma região de suporte, que é essa máximazinha. Obrigação do preço é vir na mínima do 217. Vamos ver se ele respeita? Rapaz, veio na mínima. Fechou como? Abaixo ou acima? Obrigação do preço. E na máxima do que no anterior. A cada novo movimento, uma nova Fibonacci. Beleza, deu alvo nos 50. Pode ser que esse preço não volte, porque já deu alvo nesses 50. Mas o movimento acontece do micro para o macro. Deu alvo nesse, deu alvo nesse. Obrigação do preço na máxima do que no anterior. Mas como já deu alvo, a gente aguarda, não faríamos nada. Porém, obrigação dele é ir na máxima. Devolveu o movimento, não pagou. Lembra que eu falei que ele não necessariamente precisava ir, porque ele já tinha dado alvo de 50. E aqui ele rompe os 50 do movimento para baixo. Só que, olha lá, ele dá alvo na mínima e não rompe. Se ele rompeu aquele primeiro 50, ele está indo buscar liquidez aonde, galera? No próximos 50. Olha lá. E agora, a obrigação do preço é vir na mínima do 219. Porém,
Ele já deu alvo no 50 e nos gatilhos, olha aqui, ó. Ele não rompeu essa máxima do 229, do 209, deu alvo ali. Deu alvo no 50, nada a se fazer. A obrigação do preço vir na mínima do candle anterior. Bingo! Foi lá. Buscou liquidez e fechou assim. Essa tá fácil, pô. Essa aqui tá fácil. Galera, onde o preço tem que ir agora? Tu não vale, Wellington. Não, Marinaldo. O preço fechou acima, gente. O preço, a movimentação acontece do candle anterior para o anterior. Ou seja, o próximo vai abrir aqui, gente. Ele tem que vir nessa máxima, pô. Não tem contexto ele voltar aqui embaixo. Ele já testou toda essa região, pô. Bingo. Aqui ele fala para tu que isso é um pullback. É um pullback nesse movimento, porque parou de dar alvo, pessoal. É ir até a região. É ir lá. Entendeu? E agora fica interessante. Por quê? Porque ele já confirmou um pullback para romper o renovar máxima. Vamos traçar as regiões? Ó, alvo aqui agora e alvo aqui agora. O preço tem que buscar essas regiões. Vamos ver? Buscou a primeira. Como é que o preço fechou? Acima do seu 50. A obrigação dele voltar na máxima desse, buscar esse e esse. Pagou esse, ó. Esse já não deve mais. Esse já não deve mais. Como ele não rompeu essa, fechou abaixo do movimento, ó. Vamos ver se ele fechou abaixo dos seus 50. Fechou abaixo ali, né? A obrigação do preço agora é voltar na mínima. O que ele está falando para a gente aqui? Ele está falando que, por enquanto, essa busca de liquidez aqui, ó, da mínima do 222, não foi suficiente para estopar essa máxima e chegar aqui, mesmo ele tendo esse alvo. Então, ele vai ter que vir um ponto mais abaixo que isso aqui, provavelmente nesse gatilho, se ele quiser subir. Obrigação do próximo candle vir na mínima desse. Bingo. Agora, galera, ele falou que não é um pullback para renovar mais, agora é fácil. Pô. Ó, esse preço confirmou o pullback. Concordam comigo? Ó? Porque ele rompeu os 50. Ó, eu já vi o gráfico, a gente faz um dia que tu quiser, Marinaldo. Qualquer dia, eu faço ao vivo. Só para vocês entenderem. Tá? Eu tenho TDAH, eu não lembro de nada disso aqui. Vamos lá. Se esse movimento está confirmado, ele fechou acima dos 50 e tem obrigação de vir na máxima. Quando esse preço faz isso aqui, ó, ele já não vai mais na máxima, tá? Esse preço não vai vir só aqui agora, não. Esse preço vai vir aqui, estopar essa região e pode chegar até aqui. Ó. Por quê? A liquidez que ele gerou aqui, ó, é o que está chamando o preço agora. Não é mais aquela que está aqui em cima. Ou seja, a quantidade de ordens pregoadas aqui, somada com a quantidade de ordens pregoadas aqui, tem mais volume de negociação de ordens do que aqui em cima e do que aqui juntos. Vamos ver se respeita? Obrigação vir nessa mínima, nesses pontos e nessa mínima. Pegou a primeira liquidez, show, cumpriu o papel dele, ó. Veio pegar a liquidez um ponto mais abaixo do que o ponto anterior. Opa, já tem contexto para subir. Já existe a possibilidade desse preço voltar a subir, porque ele pegou liquidez
um ponto mais abaixo do que o movimento anterior. E agora fechou acima dos seus 50. Agora a obrigação do preço já é voltar a subir. Ou seja, a galera que vendeu, enquanto esse cano estava aqui embaixo, engordou mais essa região. Então aqui tem mais stops agora e o preço está voltando para puxar para cima. A obrigação do preço vir nessa máxima, do 225. Opa, buscou a liquidez na máxima e falou: pronto, paguei. Agora eu tenho que voltar nessa mínima. E agora eu já tenho mais liquidez de quem estava comprando nessa subidinha aqui também. O preço fechou abaixo dos 50, gente. Tem que vir aonde? Muito bom. Mínima 226. Parabéns. Pagou, agora ficou muito fácil. Porque ele rompeu uma região. Se ele rompe uma região, ele precisa buscar a próxima, tá? Fechou abaixo dos 50, a obrigação do preço continuar o movimento de baixa, na mínima do 227. Não foi. Safado, hein? Por que ele não foi se ele só tinha alvo? Manipulação de preço. Aqui não tem os 50%. Isso aqui é mentira. Esse candle aqui não tem contexto para estar ali. Porque ele não tinha nada que segurasse ele para vir buscar essa região de mínimo. Aí, já que o preço está falando a verdade, ele rompeu as 50. Ele tem que vir nessa máxima, testar esse gatilho. Show de bola. Fechou acima dos 50. Não rompeu o que ano anterior, obrigação dele na máxima. Aí, galera, fica fácil. Isso aqui estava desenhado, que era mentira. Não tinha nada segurando o preço para vir aqui. Não tinha ponto de parada. Olha aqui, ó, não tem nada aqui. Ó. Deixou uma dívida, Jonathan. Galera, ficou claro para vocês essa região? Quem aí acha que eu fiz isso aqui porque por um acaso eu botei ali a mãozinha e vi o gráfico sem querer? Eu faço isso todo dia com o mercado acontecendo. Agora estopou todo mundo, estopou sim. Só que o preço é máxima, mínima e 50. E agora ele rompeu uma região, mas quando eu olho para o movimento macro, que eu não sou bobo, né? Eu vejo que ele está fazendo o quê? Ó, dando um alvo numa outra região e não rompeu, olha lá. E aqui o que mais tem gente fazendo é o quê? Digita para mim no chat. Quem aí opera mercado, vê uma vela dessa aqui, faz o quê? Vende. E vende. Não tem jeito, vende. Eu já vendi, gente. Porra, Danilo, como é que eu vou repetir mais uma vez se eu não lembro nem o que eu falei? Ele deu alvo no 50 movimento maior, pô. Foi isso que eu falei. Quem me conhece, quem estuda comigo, sabe que é assim. Sabe que é desse jeito. Tá? Vamos lá. Nesse movimento, o preço tem a obrigação de vir na mínima desse movimento, não tem? Porque ele rompeu, fechou abaixo dos seus 50, só que deu alvo. Pode ser que ele não rompa. Vamos ver. Olha lá, rapaz, devolveu o movimento, fechou acima. Obrigação do preço, voltar à máxima do que no anterior. Rompeu o que no anterior, rompeu 50 do micro, rompeu tudo, gente. Meu Deus do céu. Rompeu essa região, rompeu essa região. Não deu alvo nessa região, ainda tem espaço. Também não deu alvo nessa. Obrigação do preço, continuar o movimento de alta. Buscar liquidez nessa máxima, tentar romper ou renovar. Rompeu, buscou liquidez, fechou acima, deu alvo dos 50, agora não tem nada. Mas a obrigação dele, continuar o movimento de alta. Buscar liquidez na máxima desse movimento. Opa! Falou pra gente que esse movimento inteiro é um pullback. Galera, esse preço agora tem obrigação de fazer isso aqui, ó. Assim não, né? Assim não, assim. Vou botar aqui um.
Um rabinho aqui. Vai ser num candle só? Não, porque o mercado se movimenta em ondas. Então, ele vai vir aqui, vai bater nesse gatilho, vai devolver aqui em cima desse pivô, vai voltar para cima, romper essa região, vai vir testar esse pivô, vai fazer isso aqui para romper esse gatilho, vai testar aqui esse pivô, para poder subir, continuar o movimento de alta. Isso é leitura de mercado. Isso aqui é saber operar mercado financeiro. E não falar que uma linha que anda assim, ó, quando cruza com uma outra linha que anda assim, ó, peraí. Quando cruza com uma outra linha que anda assim, ó, que cruza com uma outra linha que anda assim, ó, quando essa cruza com a outra, toca na outra, o preço vai lá. Isso aqui é mercado financeiro. Eu te falo por que o preço vem aqui, ó, porque a liquidez está ali. Não tem mistério, não tem segredo, tá? Vamos continuar a leitura até o dia de hoje. Vamos continuar a leitura até o dia de hoje. Obrigação do preço, continuar o movimento de alta e na máxima do que ano anterior. Rompeu, obrigação, continuar o movimento de alta. Buscar liquidez na máxima do que ano anterior. Buscou liquidez, fechou acima, obrigação, continuar o movimento de alta. E notem, quem é novo, aí, quem é novato, que eu não estou falando que o candle é vermelho ou que o candle é verde. Eu estou lendo que ele fechou acima ou abaixo dos 50. Esse candle aqui é um candle negativo. Ele desvalorizou o preço, mas ele fechou acima dos 50. A obrigação do preço é ir na máxima do candle anterior. Rompeu o gatilho, obrigação do preço, continuar o movimento, buscar liquidez, romper a máxima do candle anterior. Renovou, começamos a ficar atento. Por quê? Porque ele busca essa liquidez, rompe. Agora ele busca liquidez até aqui, ó, e já não conseguiu romper, jogou a obrigação para o próximo. O próximo tem obrigação, não tem gatilho aí não. Já rompeu os gatilhos. Tem mais nada que segura o preço para vir nessa máxima aqui. Fechou acima dos seus 50. A obrigação do preço é ir na máxima desse, rompeu, renovar essa máxima. Opa, renovou, cumpriu o papel e mostrou para a gente que realmente essa liquidez aqui, por enquanto, não está sendo suficiente para jogar o preço e consolidar nesse patamar. Mas ainda fechou acima dos seus 50. Porém, o preço está perdendo força, porque ele parou de romper. A obrigação do preço, continuar o movimento de alta. Continua o movimento de alta, mas aí, ó, fecha como? Ainda acima dos seus 50. Obrigação do preço, continuar o movimento de alta, buscar liquidez nessa máxima. Rompeu ali no VAR, mas a obrigação dele é continuar o movimento de alta. Pronto, olha lá. Entregou o ouro. Por quê? Esse candle fez um pullback aqui, não conseguiu continuar rompendo. Esse voltou até aqui, também não conseguiu. Esse aqui até rompe, mas não convence. A liquidez aqui, gente, não está aguentando puxar o preço. Ele precisa voltar. E aqui ele mostra que ele vai ter que voltar. Ele tem que vir na mínima desse candle anterior. Voltou. Fechou acima dos seus 50. Obrigação do preço e na máxima do candle anterior. Foi na máxima, rompeu, deu alvo na máxima. Fechou acima dos seus 50. Obrigação do preço. E na máxima do candle anterior. Buscou liquidez mais embaixo, gerou contexto, ó, veio aqui, eu sabia que ele ia ter que vir aqui já, estava devendo, né? E agora, onde que ele tem que ir, galera? Digita para mim no chat, onde o preço vai amanhã? Na máxima do 243.
Fernando, mas tu tá maluco, o preço tá descendo. É claro que ele tá descendo, porra. Ele tem que induzir, porra. Ele tem que chamar a liquidez aqui, ó. Ele tem que fazer um monte de gente colocar stop aqui para depois ele voltar. E aí, quando o mercado abrir amanhã, né, quando tiver outras bolsas já operando com mais liquidez, o que pode acontecer? Ele vai ter vindo cá embaixo. Opa, peraí que eu botei a cor errada. Vindo cá embaixo. Até essa região aqui assim, mais ou menos. Até um pouquinho mais para cima, né? Até ali assim. Fazer um desenho mais bonitinho, né? Pessoal novato aí. Pode vir fazer isso aqui, ó. E ele está trabalhando acima dos 50 do dia dele já. Se ele está trabalhando acima dos 50, ele já gerou liquidez. Aonde que o preço vai, gente? Na máxima do dia, na máxima do movimento. Eu só preciso esperar uma entrada dentro do movimento que eu opero, que é os 5 minutos, para poder pegar essa entrada. Fez sentido para todo mundo aí, pessoal? Fez sentido para você que está vindo de fora do ecossistema estudar? Valeu a pena abrir mão dessa 1 hora da tua vida para poder você parar de perder dinheiro no mercado? Então, galera, é isso. É isso que eu ensino lá na Arena Nasdaq todo dia. Eu queria algum aluno da Arena Nasdaq aí só para falar como funciona, se a gente não narra o movimento antes do movimento acontecer. Qualquer um. Como funciona? Se alguém puder levantar a mão aí, eu não combinei com ninguém. Quem levantar a mão aí para falar se eu não narro o movimento antes de acontecer. E outra, a gente opera na abertura do mercado, na hora da volatilidade. Quem levantou a mão aí? Deixa eu ver. Manuela, Luciano, Jean. Deixa eu abrir aqui o. Vou abrir. Só tem uma mulher, né? Vou abrir aqui a Manu. Abre o áudio. Deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio da Manu aqui. Manuela. Pode abrir o áudio aí, Manu. Pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo, Manu. Como é que você tá? Tudo bem também. Boa noite, galera. Eu entrei na Arena NASA que tem acho que uns 2 meses no máximo, e eu simplesmente me apaixonei pelo Nasdaq. Óbvio que a forma como o professor explica é sensacional. Eu não era da arena dele e eu escolhi ele para ser um mentor, assim, numa tutoria, porque ele está interessado em fazer a gente entender, e na arena é assim. Ele faz questão que a gente entenda o movimento, ele, às vezes, na hora não está olhando o chat, mas chega no final da arena, ele tira a dúvida de todo mundo. Hoje, eu não entrei nas duas que teve, eu entrei só na de manhã, e não teve oportunidade para entrar, uma oportunidade segura. Vocês têm noção da pessoa falar para você assim, olha, eu sei que você está pagando para estar aqui para ganhar dinheiro, mas não tem. É você estar convicto daquilo que você está fazendo e falar, tipo assim, gente, não arrisca. Não arriscar também é saber ganhar, sabe? Saber proteger seu patrimônio. Então, eu assisto as aulas dele no YouTube, tem aulas incríveis lá, deem uma assistida. A Arena é muito boa, é uma aula mesmo. E o Nasdaq, ele é totalmente apaixonante. Eu recomendo para todo mundo, já virou meu ativo favorito. Obrigado, mano. Obrigado. Eu fico muito feliz, né, de ver você aí dando esse testemunho. E essa aula é somente para transbordar para vocês, tá? O Gustavo tá aí. Eu vi perguntar ali se como faz para entrar na arena, como é que faz para estudar comigo. Gustavo, tu tá de co-organizador aí, não tá? Sim, sim. Cara, vai dar oportunidade para quem quer participar da arena, não vai dar, não... O que vai fazer? Senão eu vou só
dar mais uma direção para a galera aqui no dia de hoje, falar sobre a operação do dia de hoje, vou encerrar a aula tirando as dúvidas. Se tu falar que tem oportunidade, eu dou oportunidade para a galera. Sim, sim, a gente decidiu liberar aí umas 50 vagas agora nesse fim de ano, né? A última turma aí do pessoal que vai entrar para a Nasdaq. E aí vamos liberar 50 vagas agora. Quem quiser realmente aproveitar essa condição especial aí de fim de ano, né? Que a gente vai já reajustar o valor para o próximo ano e adquirir mais uma arena aí, né? Ao seu pacote e poder operar com o Fernando Moraes aí com simplicidade, né? Com toda essa praticidade que ele tem aí. E como o Fernando bem disse, né? É uma baita oportunidade, porque não é só uma arena, né? É de fato uma aula e um acompanhamento durante as arenas. Então, irmão, vamos abrir 50 vagas aí para o pessoal. Vou liberar o link aqui no chat. E quem tiver interesse, vamos embora. Show, vamos lá. Beleza, Gustavo, já que tu liberou... Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre a arena, eu vou liberar o link aqui, né? Então, essa é a hora, tá? E aí são eu vou explicar como é que funciona aqui. Galera, a arena, ela tem duas modalidades de arena, tá? Ela é uma arena semestral e a trimestral. A semestral é a que está disponível para ser comercializada. Ela opera de manhã e à tarde. Você opera a abertura do mercado, ou seja, quem aí já conhece o Nasdaq, sabe que na abertura do mercado tem muita volatilidade, muita. Já liberou, tá? Do Prime já foi liberado aí o Black Arrow. E essa volatilidade, ela acelera o nosso alvo. E quando dá a oportunidade, a gente clica. Tá? Então, ela pega a vela de 11h30 da manhã, quanto tem horário de verão nos Estados Unidos, e de 3 horas da tarde, enquanto tem horário de verão nos Estados Unidos. Quando acaba o horário de verão nos Estados Unidos, é 10h30 da manhã e 2 horas da tarde. A gente não fica lá até 5 horas da tarde. A gente não fica lá até 1 hora da tarde. A gente entrou na vela de 12h30, pegou o nosso take, deu oportunidade, tchau, tira a dúvida e vai embora. A gente entrou 2 horas na arena, ou 3 horas na arena, dependendo do horário. Deu oportunidade, 2h01, a gente clicou, bateu a meta e vai embora. Por quê? É mais do que você pegar uma call. É uma aula. Quando você entra para clicar, tá? Você já está sabendo aonde o preço tem que ir. Eu falei isso aqui, ó. Vou botar uns 5 minutos para vocês verem aqui agora. Eu falei que o preço... Eu estava dando aula para um aluno, do Newton, tá? O movimento estava acontecendo aqui, ó. Aqui. Eu falei, Newton, o preço vai vir aqui em cima na máxima. O preço ia vir aqui. Eu tirei a marcação agora, mas era mais ou menos aqui assim, ó. Eu falei cedo, ó. Era mais ou menos aqui assim. Eu falei, o preço vai vir aqui, ó. O preço estava cá embaixo. O preço foi aqui e eu tinha outra marcação cá em cima. Aqui, ó. Falei, ó, agora ele vai lá naqueles pior custo, depois ele vai lá em cima naquela outra marcação. Newton, se tu tiver aí, digita no chat se eu falei isso para tu ou não falei. Pode digitar. Quem estava comigo na Arena Nasdaq, quando a gente entrou na operação aqui, ó, a gente pegou a operação, galera, aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para ver. Nesse candle aqui, ó. Foi aqui, ó. Entrou na operação aqui. Aqui eu falei, o preço vai vir aqui em cima. Aqui. Falei, pode segurar, ele pode corrigir, pode vir aqui, mas ele vai lá. A gente não... Eu fiquei até a máxima? Não. Eu fiquei até onde me deu contexto. Aqui eu saí. Nesse candle aqui eu saí. Quando esse candle rompeu aqui. Tá? Qual é o nosso objetivo? É tirar a galera do loss no mercado. Isso é um propósito. Quando eu estava sentado aqui naquele canto ali chorando, desesperado, porque eu escutava o Paulo e o Isaac falar que o preço era máximo a mínimo 50%, e eu não conseguia saber como. Eu pedia para Deus, Senhor, me ajuda, podia eu ajudar um monte de gente. E é isso que eu quero fazer com vocês, tá? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão.
Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Não, ninguém. Fabrício. Deixa eu abrir o áudio do Fabrício aqui. Fabrício. Gente, tem gente que fala para mim assim, Fernando, mas não tem por que eu entrar numa arena que eu não tenho capital para operar. Hoje você não precisa de capital, gente. Hoje você só precisa saber o que fazer no mercado. O que não falta na minha arena é gente passando em mesa proprietária. Pode falar, Fabrício. Pô, Fernando, aí você quase que pegou minha palavra. Eu só operava o índice e aí entrei para a LTX, entrei pelo menor plano possível do Léo, paguei R$ 49 e pulei para um outro plano de 1K e não deu uma semana eu virei black. Então fui fazendo de etapa em etapa. E depois que eu entrei, eu não operava o Nasdaq e comecei a operar o Nasdaq com o Fernando. Só vou falar para vocês, eu tenho 3 mesas proprietárias aprovadas pelo Nasdaq. Não vou falar as mesas, mas são 3 mesas aprovadas